Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Você é muito bem-vindo para juntos estudarmos mais uma lição, lição esta que acontecerá ou será dada, ministrada nesse próximo dia 28, e é com muita alegria que queremos trazer aqui para você alguns pontos importantes para acrescentar a você, professor da Escola Dominical, a você, aluno, a você, dirigente da escola, ou a você que não pode ir à escola dominical, mas que a escola dominical vai até você através desta aula, através desta palavra. E eu quero aqui com muita alegria compartilhar com você. Eu espero que você seja ricamente abençoado através desta ministração e quero também convidar os irmãos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperta o sininho de notificações, ok? Deixe também seu comentário aqui sobre a aula de hoje. Vamos falar sobre como se conduzir na caminhada. Como se conduzir na caminhada. E se você tem aí já algo a falar ou a comentar sobre isso, deixa aqui nos comentários como você acha que um cristão deve se conduzir nesta caminhada rumo ao céu. Nós estamos trilhando, somos peregrinos aqui, estamos indo nessa trajetória para o céu. Mas como é que o cristão ele deve se conduzir? Quero ouvir a sua participação, quero ouvir o seu comentário. Por favor, escreva aqui, tá bom? O que é que você pensa, o que é que você acha, o que é que você conhece das Escrituras acerca de como nós devemos nos conduzir em direção ao céu. Tá bom, queridos? Então vamos juntos estudar mais uma lição para a glória de Deus e eu tenho certeza que será de grande importância para o nosso crescimento espiritual. Vamos juntos aprender a palavra do Senhor. Queridos irmãos, abra a sua lição, tá certo? Na lição de número 4, nós iremos estudar hoje o tema Como se conduzir na caminhada. O nosso texto bíblico da leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 15 ao versículo de número 17, ok? Aqui está a nosso texto bíblico em classe. Você pode acompanhar com a sua Bíblia e você também pode abrir aí a sua, tá certo? Você pode abrir a sua lição. A minha lição é de professor, na página 27, e pode também acompanhar aqui então a nossa lição de hoje. A nossa lição ela tem três objetivos. Primeiro, o objetivo da nossa lição é apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus. O segundo objetivo é explicar que a caminhada ela deve ser um comportamento, ela deve ser conduzida com prudência e com sabedoria. E em terceiro lugar, irmãos, advertir que qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Então a gente vai caminhar por esses três viés, trabalhar aqui esses três objetivos. Se nós alcançarmos esses três objetivos, considero a lição então estudada, dada e o objetivo da lição foi alcançado para a glória do Senhor, tá bom? Queridos, vamos fazer a nossa leitura bíblica em classe, depois a gente ler a verdade prática, também o nosso texto áureo, tá bom? Vamos lá, Bíblia na mão, quem não tem lição, Efésios capítulo 5, versículo de número 17, ok? Vamos fazer a leitura? Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém, queridos? Esse é o nosso texto e nós iremos estar meditando, né, durante a aula de hoje. Vamos falar em especial dele mais no finalzinho da nossa lição. O nosso texto áureo está em Colossenses, capítulo 4, versículo 5. É um texto paralelo, ok? É um texto paralelo ao texto de Efésios. E diz assim: Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Irmãos, a nossa verdade prática ela é bem pontual e simples. Não precisa de uma exegese, de uma hermenêutica muito trabalhada para a gente entender os significados simples daquilo que está revelado aqui.
andai com sabedoria. Ou seja, esse é o nosso procedimento como cristão, andar com sabedoria. A gente vai falar isso mais no final da aula, a diferença entre o prudente e o sábio, ok? Há pessoas que conduzem a sua vida de forma imprudente, mas há aqueles que conduzem a sua vida de forma sábia. A gente vai falar isso no finalzinho da nossa aula. Então, o nosso texto áureo, andai com sabedoria para com os que estão de fora. Aqui fala do testemunho do cristão. O mundo, as pessoas que ainda não conhecem a Deus, que ainda não têm esse relacionamento com Deus, eles precisam, irmãos, perceber em nós a forma como nós andamos. E esta forma deve apontar para Cristo. E a gente vai falar muito sobre essa questão de conduta, tendo em vista que a temática principal da nossa lição de hoje é santidade. Então a gente vai trabalhar muito essa questão da santidade, da conduta, da vida cristã, de ser exemplo, de seguir a Jesus como o modelo, ok? A nossa lição vai trabalhar muito essa questão, inclusive falando também com os irmãos sobre a questão do remir o tempo. O que significa, irmãos, remir o tempo? Você sabe o que significa remir o tempo? Então, vamos lá, vamos aprender isso aqui hoje, ok? Queridos, nossa verdade prática diz assim: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Irmãos, a vida cristã e a vida secular, ou a vida das pessoas que não conhecem a Deus, é diferente da nossa, irmãos. Nós cristãos caminhamos na contramão do mundo. Nós caminhamos na contramão de uma sociedade anticristã, ateia, uma sociedade que despreza Deus, que escarnece Deus, que zomba de Deus, que brinca com Deus. Nós caminhamos na contramão desses valores que está em oposição aos nossos valores cristãos. Então, a nossa jornada para o céu é uma caminhada com prudência e é uma caminhada com sabedoria. Claro, porque estamos vivendo numa total oposição a um mundo que é governado, que é liderado pelo príncipe das trevas, que é contrário. Quando eu falo liderado e governado, entenda que há um limite nesse governo, claro, né? Porque quem governa tudo e que está acima de tudo é o nosso Deus. Mas a Bíblia faz referência ao diabo como príncipe deste mundo. Então, ele está atuando, irmãos, neste mundo, juntamente com os seus enviados, né? Assim com os seus colaboradores. E ele está agindo constantemente neste mundo contra a vida cristã, contra a vida dos cristãos. Então, compreender isso é fundamental. Na introdução da nossa lição, o autor já faz aqui um resumo de tudo aquilo que a gente vai ver aqui no corpo da lição de hoje. Então, na jornada cristã, que é uma caminhada rumo ao céu, você vê que o Pai Celestial, o nosso Deus, ele estabeleceu, querido, a conduta que nós devemos ter. Ou seja, os filhos de Deus têm um manual, têm uma conduta que está declarada pelo próprio Deus. Então nós vivemos segundo Deus, segundo os padrões de Deus, segundo os princípios da palavra do nosso Deus. Então a conduta daqueles que estão indo para o céu, irmãos, é uma conduta diferente, ok? Ainda que hoje a gente esteja vivendo uma época em que o mundo, né, o sistema organizado contra Deus, tem cada dia mais tentando relativizar os princípios da palavra de Deus, tornando então aquilo que outrora era pecado e hoje dizendo que não é mais, porque há muitos que dentro da denominação, há muitas denominações abrindo as portas para pecados, em nome de ser popular, em nome de estar bem, de ter visualização, de ter curtida, de ser aplaudido, a pregadores mudando a mensagem para agradar as pessoas, para ser aceito pelas pessoas, para serem populares, irmãos. Contudo, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A conduta cristã daquele que caminha para a vida eterna, ele tem uma conduta diferente. Ele permanece sendo sal, ele permanece sendo luz, ele permanece vivendo para a glória de Deus. Então, Deus, o nosso Pai,
não nos deixou, irmãos, nesta caminhada, sem direção, sem um manual, sem uma orientação de como nós devemos nos conduzir. Ele sinaliza como nós devemos agir à medida que nós caminhamos para o céu. E por isso, irmãos, a evidência do seu amor, do seu cuidado, está presente em cada detalhe, preparando para que a nossa trajetória seja cumprida, para que a nossa caminhada seja feita, para que a gente possa caminhar bem fundamentada na verdade, nos princípios da sua palavra. Então, o Pai, ele nos corrige na caminhada quando a gente dá aquele desvio, aquele deslize. O Pai está para nos corrigir, para nos colocar de volta na jornada. Então, na lição de hoje, nós iremos, inclusive, entender um pouco como é essa condução, onde o pai, né, como um pai natural, biológico, precisa corrigir os seus filhos para que eles andem no trilho, para que eles andem segundo os padrões de conduta daquela família. Na família espiritual também não é diferente. Nós caminhamos, irmãos, conforme a orientação do nosso Deus, pautado na palavra. Então, qual é a palavra-chave da nossa lição de hoje? A palavra-chave é conduta. E eu fiz questão de trazer aqui a definição desta palavra. A palavra conduta significa modo de agir, significa a maneira de se portar ou a maneira de viver. Conduta tem a ver com procedimento. Qual era então a maneira como nós devemos viver, tendo em vista que nós somos cristãos? Nós tememos a Deus, respeitamos ao Senhor. Qual é a maneira que nós devemos viver, irmãos? É isso que a gente vai estudar na lição de hoje. O padrão de conduta na caminhada cristã. Qual é o padrão de conduta na caminhada cristã, irmãos? A Bíblia nos deixa claro como deve ser a nossa conduta, como deve ser a nossa trajetória, ok? E isso é o que nós iremos falar aqui, o padrão de conduta na caminhada cristã. Primeiro, você precisa atentar que Jesus é o nosso padrão. Eu vou repetir, Jesus é o nosso padrão. Por que dizer isso de início? Porque, irmãos, porque percebemos que há uma tendência muito grande de todos os seres humanos copiar alguém. Copiar um famoso, copiar uma famosa, copiar um influencer, copiar alguém de nome, se espelhar, estilo de cabelo, estilo de falar, de vestir, procurar até frequentar ambientes que essas pessoas frequentam, e você começa então a adotar alguns padrões de comportamento dessas pessoas. Mas o cristão, ele tem alguém que ele imita, que ele segue, que é o seu padrão, que é o seu padrão de conduta. Então, antes de nós analisarmos com mais detalhe aqui Efésios capítulo 5, cabe-nos então refletir sobre quem é o nosso padrão de conduta geral. Nós podemos copiar grandes homens de Deus? Sim. Podemos imitar grandes homens de Deus? Claro que a gente pode. Mas, irmãos, o padrão de conduta principal, geral, para a vida cristã é Jesus. Ele é o nosso padrão maior, ok? Então, olhando no aspecto geral da caminhada cristã, ele é o nosso padrão. Há um padrão que nós devemos seguir, e esse padrão é Jesus, ok? Foi isso que ele, inclusive, ensinou para os seus discípulos, que fazer a vontade dele, de que obedecer a palavra dele, era então ser seus discípulos. E o discípulo, nada mais, nada menos, é aquele que procura ser como o seu Senhor, aprender com o seu Senhor. Então, há um padrão, irmãos, que o Senhor Jesus espera dos seus filhos. Há um padrão que Jesus espera da igreja, de nós que dizemos ser seus seguidores. E a palavra padrão expressa, então, essa determinada, essa norma, né, determinada, essa maneira de viver. Ou seja, a palavra padrão, inclusive o nosso autor ele vai pontuar isso, a palavra padrão, irmãos, ela aponta, então, para a base, né, de comparação com algo, com alguma coisa. Então, veja, a base na qual nós nos baseamos, nos pontuamos, é a pessoa de Jesus. Nós olhamos para ele e o imitamos. Quando a gente fala de imitar Jesus, falamos de imitar o padrão de conduta,
a vida de santidade, de temor a Deus, de respeito a Deus, a vida de oração, a vida de perdão. Veja que Jesus perdoou. Meu irmão, Jesus é o nosso padrão. Se você olhar para o perfil de vida de Jesus, é esse perfil que nós devemos copiar também para a nossa vida como exemplo. Quando nós lemos, por exemplo, João capítulo 13, 14 e o 15, você vai perceber que Jesus vai dizer assim, eu vos dei o exemplo, irmãos. Eu vos dei exemplo para que, assim como eu fiz, não é isso que diz? Façais vós também. Esse texto aqui está expressando um modelo, queridos. Um modelo, esse é o modelo. Esse é o padrão de conduta que nós devemos seguir. Jesus é o nosso padrão. Assim como ele fez, nós devemos fazer também, ok? Então, expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Há um padrão, irmãos, que o cristão deve seguir. Esse padrão é Jesus. Há um padrão que nós devemos imitar. E essa pessoa que nós devemos imitar é Jesus, ok? Então, é isso que nos ensina o texto da palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, fala que a gente tem que olhar para ele, queridos. Porque às vezes tem gente assim, você é crente nada, para ser crente desse jeito, você não tem que ser crente por aquele irmão que ou aquela pessoa que é até um mau exemplo. Não, não é por ele não. Você tem que ser crente olhando para Jesus. Isso te deixa até, né, para aqueles que conseguem e que têm, pela graça de Deus, vivido uma vida exemplar, até faz com que essas pessoas não se orgulhem, sabe por quê? Porque se você faz tudo certinho, né, tudo eu digo aqui, quase tudo certinho, e você até chega a se sentir, sou crente mesmo, viu? Eu consigo fazer as coisas bem certinho. Mas geralmente a gente diz que está ok com a gente, irmãos, porque a gente olha para o nosso irmão. Aí quando eu olho para a minha vida e olho para a vida do meu irmão e percebo que eu vivo num padrão de conduta melhor do que o dele, então me sinto, sabe? Mas o teu padrão de conduta não é o irmão. O teu padrão de conduta é Jesus. E por mais que você tenha vivido uma conduta correta, quando você olha para quem Jesus foi, você percebe que ainda há muito, que há muito a ser feito. Nós precisamos ainda mudar muito, irmãos. Precisamos de mais transformação, de mais toque da mão de Deus sobre nós. Amém, queridos? Então, olhe para Jesus. Ele é o autor, o consumador da nossa fé, ok? Então, o que é imitar a conduta de Jesus, irmão? Se não fazer a vontade dele. Você precisa, nós precisamos, eu preciso fazer a vontade de Jesus. Como ele fala no segundo subponto, do ponto 1, ele fala fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar a Deus. É assim que nós devemos fazer. Você é filho de Deus? Porque a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12, que a todos quantos creem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Você crê em Jesus? Você crê que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador? Então você é filho. E se você é filho, você procura viver de tal forma a agradar o seu pai, compreende? Você quer agradar o seu pai. Então, como filho de Deus, Jesus agradou o pai. E nós, como filhos, também devemos agradar o nosso pai, fazer a vontade do nosso pai. Você encontra por diversas vezes Jesus dizendo, eu vim fazer a vontade do meu pai. Cumpre, né? Cumprir a vontade de meu pai. Então você vê isso com frequência. Não é por acaso, irmãos, que Jesus, ele nos incentivou também a buscar, inclusive por meio da oração, a vontade do Pai. Como é que Jesus encerra a oração? Pai nosso que está no céu, né? E lá no final diz o quê? Seja feito segundo a tua vontade. Irmãos, nós somos filhos, então devemos terminar nossas orações pedindo que a vontade dele seja feita. Aos olhos humanos, irmãos, parece muito difícil, não é? Seguir os padrões estabelecidos por Jesus, andar no padrão divino, parece realmente muito difícil. Entretanto, queridos, nós temos um apoio, uma ajuda, nós temos o auxílio do alto. Você não está sozinho nessa caminhada, querido. Ei, psiu, você não está sozinho, Jesus está contigo. O Espírito Santo é o nosso auxiliador. É Ele quem vai nos moldando dia após dia a sermos a imagem e semelhança a semelhança, né, de Jesus. Amém, queridos? Então, nós
estamos nesta trajetória. Nós não estamos sozinhos, nós não caminhamos como abandonados. Não, irmãos, nós caminhamos com Jesus, com o apoio do nosso Senhor. Compreende? Amém, queridos? Então é importante que você compreenda, né, esta verdade. Você não está caminhando sozinho. Logo, irmãos, a gente vai perceber que o cristão que deseja ir para o céu, ele é aquela pessoa que procura, tá certo? Procura fazer a vontade de Deus. Ele procura viver de acordo com os padrões de Deus, ok? Deixando então de lado os carrapichos que atrapalham a vida espiritual. Irmãos, o cristão é aquele que renuncia, sabe? Aquele ego elevado, aquele olhar pomposo, aquele orgulho, aquela vaidade, sabe? A gente deixa de lado, porque nosso alvo agora é Cristo, nosso alvo agora é o nosso Senhor, é imitá-lo, irmãos. Então, deixando de lado todo egoísmo, deixando de lado todo orgulho, toda vaidade, nós então procuramos praticar, nos aproximar da lei de ouro da Bíblia, que é então seguir os ensinamentos dados pelo nosso Senhor, seguir as orientações dadas pelo nosso Deus. Tudo, irmãos, diz a Bíblia, tudo o que quereis que os homens vos façam, diz a Bíblia, fazei vós também. Então, nós queremos favores, queremos ajuda, devemos fazer isso também. Ok, queridos? Então, devemos tomar Jesus como nosso exemplo. Aquilo que nós queremos que as pessoas nos façam, devemos nós fazermos também, ok? O nosso terceiro subponto do primeiro ponto diz assim: uma vida cristã bem-sucedida. Irmãos, o que é uma vida cristã bem-sucedida, hein? Você já parou para pensar nisso? O que é uma vida cristã bem-sucedida? Ah, pastor, uma vida cristã bem-sucedida é ter carro na garagem, casa própria, ter dinheiro para fazer viagens, lazeres, ter um armário lotado, é poder fazer compras, é poder ir ao shopping, gastar muito lá e ter para gastar. Isso é ser bem-sucedido, irmãos. Quando a gente olha para a Bíblia e vemos o que a Bíblia diz sobre ser bem-sucedido, isso não tem muita relação com o que eu acabei de falar. Então veja, a respeito da vida cristã, quando Paulo vai falar de uma carreira cristã bem-sucedida, ele fala de uma carreira cristã capaz de vencer os obstáculos e chegar a alcançar o prêmio. Vamos ver isso? Vamos ver? Abra aí a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 24. Vamos lá? Pega a sua Bíblia, irmãos. É importante você folhear a Bíblia, ok? 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 24. Vamos lá? Olha o que diz, até o verso de número 27. Olha o que diz, irmãos. Não sabeis vós, os que correm nos estádios, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Verso 25. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então nós estamos numa corrida. Paulo, ele falando da trajetória cristã, ele fala como se fosse uma corrida, né? uma competição, onde nós estamos nesta competição espiritual, correndo para alcançar o prêmio. E para alcançar o prêmio, é preciso nós vencermos essa corrida, estarmos qualificados para essa corrida. E aí você vê Paulo dizendo que o atleta corre, né? Ele em tudo domina, ou seja, se exercita, se treina, se prepara, porque ele quer alcançar a coroa. Coroa esta corruptível. Mas quanto a nós, estamos correndo para alcançar um prêmio incorruptível. Agora veja o versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta, não sem alvo, não sem direção, não sem destino, irmãos. Paulo não está correndo à deriva. Não está correndo sem o norte, não. Ele corre com propósito, com meta.
Assim, luto não como desferindo golpes no ar. Paulo fala aqui como se estivesse numa luta e os golpes que ele está dando não é golpes aleatórios, no ar. Não, o golpe tem alvo. A batalha que ele está tendo tem um propósito, tem alvos. Então Paulo fala sobre isso aqui. Olha o que ele vai dizer ainda no verso 27. Mas esmurro o meu corpo. Você sabe o que é esmurrar o corpo aqui, irmãos? O texto grego aponta para uma palavra que pode ser traduzida para o nosso português como disciplina. Ei, psiu, eu falei o quê? Disciplina. Então, quando Paulo diz assim, mas esmurro o meu corpo, ele está dizendo, eu disciplino o meu corpo. Irmãos, a caminhada cristã, essa trajetória para o céu, requer de mim, de você, disciplina. Não pode dar tudo para o corpo. Não pode dar tudo que sua carne deseja. É preciso você disciplinar o corpo. Ah, e ele vai continuar. E eu reduzo a escravidão, ou seja, domínio. E a palavra escravidão aqui foi muito bem, né, transliterada do grego para o português. A palavra escravidão, domínio total sobre o corpo. Controle sobre o corpo. É isso que Paulo está aqui descrevendo. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Em algumas versões, reprovado. Então, irmãos, nessa caminhada cristã, que é uma competição onde nós estamos caminhando para um alvo, para um propósito, para a conquista da coroa incorruptível, é importante você lembrar que nesta corrida é necessário disciplinar o corpo, reduzir a escravidão, para que você não tenha corrido em vão. Tendo pregado a outros, levado a palavra para outros, você mesmo vir no final ser desqualificado. Meus irmãos, que responsabilidade, já não é? Grande é a nossa missão, queridos, de nos conduzir fielmente. Ou seja, nós temos um padrão, nós temos que ter disciplina. Se você quer ter uma vida espiritual bem-sucedida, irmãos, nós precisamos, então, ter disciplina. Precisamos esmurrar o nosso corpo, disciplinar o nosso corpo. Sabemos, irmãos, que pessoas bem-sucedidas, elas se espelham em pessoas que são ilustres, pessoas que são resilientes, pessoas que são equilibradas, não é assim? E Paulo vai dizer em Coríntios, 1 Coríntios 11, versículo 1, sede, pois, meus imitadores, meu Deus, como eu sou de Cristo. Olha que interessante. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, para uma geração que não tinha o Novo Testamento, não tinha Bíblia, alguns irmãos, para quem Paulo pregava, inclusive aos Coríntios, não tinham conhecido Jesus pessoalmente, não tinham visto a vida de Jesus, acompanhado o modo de vida exemplar de Jesus. Então Paulo, queridos, Paulo está dizendo assim, vocês querem conhecer Jesus? Eu apresento. Mas ainda assim, não tinha como ilustrar com clareza, ou dizer, lembra, ou você viu, não tinha, porque Jesus não estava mais com eles. Então Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pronto, vocês querem saber como Cristo andou? Olhem para mim. Meu Deus. É forte isso aqui, ou não é, irmãos? Vocês querem saber como Cristo se conduzia? Olhe para o meu exemplo, veja a minha vida, olhe para mim, e vocês vão ver que em mim Cristo, porque eu sou imitador de Cristo. Então, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vocês não podem mais ver e ouvir pessoalmente Jesus, porque ele não está mais fisicamente entre nós. Mas vocês podem olhar para mim. E ao olhar para mim, vocês vão ver Cristo. Ao me ouvir, vocês vão ouvir Cristo. A minha conduta é a conduta de Cristo. Meu Deus, irmãos. Que palavra, não é? Que exemplo para mim e para você de conduta cristã. Então, Paulo vai aqui mostrar para nós, né, que Cristo é o nosso exemplo de resiliência, equilíbrio, é o nosso modelo, é o nosso mestre, ok? Então, o apóstolo Paulo vai descrever e nos orientar que nós devemos ser imitadores de Jesus. Inclusive, Paulo fala isso não apenas em 1 Coríntios, você vê lá em
Filipenses capítulo 2, versículo 5, quando ele diz que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha que bênção! De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lá em Mateus, capítulo de número 11, versículo 29, o próprio Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender com ele, irmãos. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida, ok? Jesus é o nosso padrão de vida. Tranquilos, irmãos, até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida até esse momento? Se tiver, você reporta, tá bom? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Irmãos, 1 João capítulo 2, versículo 6, tem um versículo que o nosso escritor colocou na lição e eu achei muito interessante compartilhar isso aqui com os irmãos. Há um versículo em 1 João 2,6 que diz assim: aquele que diz está nele também deve andar como ele andou. É forte, não é? Aquele que diz está em Cristo, eu sou de Cristo, eu pertenço a Jesus, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus, eu sou um imitador de Jesus, meu filho, deve andar como ele andou. Então vejam, andar aqui, né, a palavrinha grega perieptasen, é uma palavra que significa modo de vida. Se alguém diz que está em Cristo, deve imitar o modo de vida de Jesus. É isso que o texto está dizendo. Aqui não está falando que a salvação é por obras, ok? Aqui não está falando que a gente deve imitar Jesus para sermos salvos. Mas aqui a gente percebe que o texto está apontando que aquele que está em Cristo, aquele que está no Senhor, que pertence a Jesus, deve andar como ele andou. Deve então ter o modo de vida de Jesus. Ok, queridos? Tranquilo? Então é assim que nós devemos nos conduzir na nossa caminhada. Vamos então seguindo, irmãos, para o nosso segundo ponto da nossa lição. Ok? Segundo ponto da nossa lição, falando sobre. Vamos lá? Falando sobre. Olha aqui. Diz assim: fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Queridos, fazendo, caminhando, andando por esta caminhada rumo a Canaã celestial com alegria, queridos. E aí a gente vê que essa caminhada deve ser com prudência e com sabedoria. Meus irmãos, o que é prudência? Nosso autor faz essa pergunta. O que é prudência? Você conseguiria resumir em poucas palavras o que é prudência? Sabe o que é prudência? O autor ele vai falar de prudência baseado em Efésios capítulo 5, ok? Capítulo este que ele faz uma divisão desse capítulo. O capítulo 5, você pode observar que do verso 1 ao verso de número 14, o texto está falando sobre a caminhada do cristão em amor. Do verso de número 15 ao verso 17, nós temos o texto falando sobre uma caminhada sábia, com sabedoria. E o verso de número 18 até o 33, nós temos o texto falando sobre uma trajetória cheia do Espírito Santo. Então, um esboço do capítulo 5 seria basicamente essas três divisões. Qual das três nós iremos nos ater? A segunda divisão, que é uma caminhada sábia, que é os versículos de número 15 ao versículo de número 17, inclusive é o texto que nós lemos aqui na nossa lição de hoje, ok? Então, queridos, o que é que nós aprendemos aqui nessa caminhada sábia? Aqui nós vamos destacar a questão da prudência. O que é prudência, queridos? Que é a perguntinha que eu deixei para você já responder, participar. O que é prudência? A palavra prudência, aqui fazendo uma análise dela no Antigo e Novo Testamento, a palavra prudência no Antigo Testamento
traz então a ideia, segundo o nosso autor, de ensino, de instrução, traz a ideia de tem nessa conotação de compreensão, de discernimento. Então, a palavra prudência vai estar atrelada ao conhecimento, ao discernimento, vai estar atrelada a você, então, conhecer e compreender e viver de acordo com esta compreensão. Nós temos um texto em Provérbios 9:9 que vai expressar muito bem essa colocação. Provérbios 9:9 diz que crescerá em prudência, né? Crescerá em prudência, e veja que o termo, né, crescerá em prudência, mostra exatamente essa capacidade de ser instruído, essa capacidade de ser, então, capacitado para ensinar ou para alguma coisa. Então veja, a ideia aí de Provérbios 9:9 é exatamente crescer em prudência, aprender a prudência, conhecer a prudência, traz essa ideia. Quando nós vamos para o Novo Testamento, você vai perceber que a palavra prudência no Novo Testamento, ela também é de suma importância, porque no Novo Testamento essa palavra vai nos remeter a algo sobre nós, ou seja, toda prudência, a expressão, né, do texto, toda prudência, entendimento, conhecimento e a vontade de Deus é o que vai estar aí apontando para a nossa vida cristã, para a nossa maneira de se conduzir. Então, qual o conceito que nós temos na perspectiva do Antigo e Novo Testamento da palavra prudência? Nosso autor, ele vai então aqui conceituar essa palavra dizendo que se trata de uma virtude que nos permite agir de acordo com a razão prática, que nos permite discernir e discernir entre as escolhas que são adequadas, que vai levar ao bem, que é boa, e as decisões que é inadequada e que vai nos levar ao mal. Então veja, o que é a prudência, irmãos? A prudência é exatamente essa virtude de Deus em você que te leva a ter moderação, raciocínio, pensar antes de agir, pensar antes de decidir, não trocar os pés pelas mãos. Há pessoas que são muito imprudentes, irmãos. Eles atropelam tudo. Eles infelizmente, não analisam as coisas antes de fazer, de agir, não é assim? Eu conheço pessoas que são tão imprudentes, irmãos. Tem pessoas que conhecem, né, falando de relacionamento, tem pessoas que conhecem uma pessoa hoje, não é assim? Namora amanhã, noiva no dia seguinte e casa depois, né? No quarto dia já está casado. Veja, uma pessoa que não conheceu ainda, não é assim? Tem pessoas que estão assistindo lá um canal de televisão, passou um anúncio e ele já liga para a empresa, liga para aquela loja, já adquire aquele produto, não calculou, não entrou no orçamento. Imprudência, irmãos. A imprudência faz isso. Aí você começa a agir não pela razão, porque a virtude, a prudência é a virtude que nos permite agir com cuidado e moderação dentro de situações desafiadoras, mas que nos leva, irmãos, a fazer decisões sábias, decisões que não nos levará a sentir dor, peso, remorso, não vai tirar o nosso sono, não vai nos trazer perturbação, compreende? Então a prudência é você agir desta forma. E o texto, né, da nossa lição ainda aponta para não andeis como andeis, né, como sábios, né? Vai dizer sobre andar como sábios e não andeis como nécios. O nosso segundo subponto fala não andeis como nécios. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vai usar inclusive uma expressão, um adjetivo, né? Um adjetivo que traz ali a ideia de alguém insensato, de alguém que é tolo, ignorante, que é embotado. Então veja, a Bíblia diz que a gente não deve andar como nécios, irmãos, mas como sábios. Ou seja, devemos andar com diligência, com cuidado, com sabedoria, guiado pelo Espírito Santo, debaixo da autoridade e da vontade do Senhor. Então, ser nécio reflete, né, literalmente, uma vida de ignorância espiritual.
Nós estamos vendo hoje uma geração difícil, irmãos, porque apesar de muita informação, as pessoas nunca estiveram tão desinformadas. Apesar de muito conhecimento, as pessoas nunca viveram, a gente presencia hoje uma falta de prática tão grande. As pessoas estão com a mente cheia de informação, mas o coração não foi transformado. E lembre-se, mais do que informação, nós precisamos de transformação. Então nós vivemos hoje um período de ignorância espiritual muito grande. As pessoas estão desprezando o conhecimento da palavra de Deus em detrimento de seguir pregadores coaches, mensagens motivacionais, mensagens de autoajuda, pessoas que estão deixando de lado aquilo que é sólido para buscar aquilo que é líquido, que é fluido, que é passageiro. Estão deixando de buscar aquilo que é saudável, que é bom, embora no momento seja de renúncia, seja difícil, para ir atrás, irmãos, de coisa que é supérflua, que é frágil, que se dissolve, que é passageira com o mundo que é passageiro. Então, irmãos, muito cuidado com isso. Não conduza a sua vida de forma nécia. Não ande como os nécios, sem sabedoria, sem discernimento das coisas. Então o apóstolo Paulo diz assim: vede prudentemente como andais, irmãos. Veja como você anda. Olhe onde você pisa. Perceba as palavras que você fala. Veja o ambiente que você frequenta. Porque aquilo que você ocupa a sua mente, irmãos, aquilo que está no centro da sua mente, vai determinar a tua conduta. Vai determinar se a tua mente está ocupada com coisas que não te acrescentem espiritualmente. A tendência é que você viva isso constantemente. Mas se você ocupar sua mente com a palavra de Deus, atentando para cada detalhe de como você deve viver, veja que isso vai mudar totalmente. Romanos capítulo 8, versículo 8, fala, né, exatamente sobre nós andarmos aí com prudência, né? O apóstolo deixa claro que os que vivem na carnalidade, eles jamais irão agradar a Deus, não é? Então, por que a gente está vendo hoje muitos que, apesar de estarem na igreja, na denominação, no templo, eles vivem a desagradar a Deus? Por quê, irmãos? Porque as pessoas hoje se declaram cristãs, sou de Deus, às vezes usa paletó e gravata, prega na igreja, canta na igreja, sou de Jesus, mas você vê eles andarem na imprudência. Sabe por quê, irmãos? Porque, na verdade, eles estão na carnalidade. Eles estão dando mais lugar à sua natureza caída. Não é essa carne aqui. Essa carne aqui, ela é neutra. O problema mesmo, irmãos, é a sua natureza. É as suas vontades. E que precisa ser subjugada à autoridade da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, se nós andarmos no Espírito, não cumpriremos as concupiscências da carne, não é isso que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, queridos? Então, por que as pessoas estão agindo com tanta imprudência? Porque elas estão vivendo na carnalidade. E desta forma, jamais poderão agradar a Deus, irmãos. O nosso terceiro subponto fala: andeis como sábios. Como é que o cristão deve andar? Não como nécios, mas como sábios. O adjetivo que Paulo usa aqui para qualificar, né, aquele que caminha rumo ao céu é o adjetivo sábio, palavra grega sophos. Inclusive, né, a palavra filosofia, philo e sophos, né, ou filosofia, né? O sophos ali é a ideia de amigo da sabedoria, ou a palavra sophos, né, sábio, sabedoria. Então veja, a palavra grega usada aqui por Paulo, né, sábio, a palavra sophos, descreve uma pessoa hábil, uma pessoa perita. Esse adjetivo, irmão, descreve a essência da vida do cristão, que ela é uma vida dirigida pelo Espírito Santo, irmãos. É uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então, Efésios 1, versículo 8, nos mostra também isso, que nós caminhamos no Espírito, nós caminhamos na luz, nós caminhamos na santidade, nós caminhamos na sabedoria. A trajetória cristã é por estes viés, irmãos. Nós não caminhamos no escuro, cegos. Não, queridos. Deus já abriu os nossos olhos.
E nós podemos caminhar de dia, e não na noite, não nas trevas, irmãos. Por meio dessa luz divina que repousa sobre nós, que habita no crente, é que nós então temos a percepção de andar com discernimento, com sabedoria, conforme realmente nos ensina a palavra de Deus, como devemos fazer, como devemos agir. Então há este compromisso nosso, irmãos, em andar como Jesus andou, de seguir os exemplos e os ensinamentos de Jesus. Então há um compromisso nosso que temos com Deus, com o reino de Deus, que jamais devemos então voltar às antigas, ou ao antigo padrão de vida. Uma vez que nós estamos em Cristo, não podemos mais voltar à velha vida, né, e viver como o mundo. Há muitos aí que estão abandonando a nova vida com Cristo para viver a velha vida que vivia no mundo, irmãos. Então é importante, é relevante nós compreendermos que essa sabedoria que Paulo está falando aqui para se conduzir, não se trata de uma sabedoria humana. Não se trata de uma sabedoria que você alcança através da academia, através das faculdades, através dos homens. Se trata aqui de uma sabedoria do alto, de uma sabedoria espiritual, por meio da qual, irmãos, nós podemos andar em santidade, sendo direcionados e guiados pelo Espírito Santo do nosso Deus. Então, desta forma, nós nos tornamos, então, semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Tranquilo? Ok? A sinopse do nosso ponto 2 fala sobre a sabedoria no crente a sabedoria no crente o faz discernir entre o que deve ou não fazer. Amém? Então a sabedoria de Deus em nós vai nos levar a ter, né, discernimento sobre o que fazer e o que não fazer, ok? Último ponto da nossa lição de hoje, já caminhando aqui para o final da nossa lição, vencendo os dias maus. E aí a lição fala sobre, primeiro, remindo o tempo. O que é remir o tempo, irmãos? O que é remir o tempo? Muitas vezes a gente escuta, né, os irmãos falando: ei, irmão, vamos remir o tempo, não é? Mas o que é remir o tempo? A versão NVI vai traduzir a expressão remindo o tempo como aproveite cada oportunidade. E a palavra remir é uma palavra grega que significa remir, né, ou redimir, significa resgatar do poder de outra pessoa por um preço. E o segundo significado desta palavra é você comprar para um uso próprio, ou seja, comprar para uso pessoal, é você adquirir aquilo. Então, a palavra remir tem a ver com pagamento, ou tem a ver com comércio, né? O comércio. O Paulo está falando aqui dentro de um contexto, irmãos, essa expressão está dentro de um contexto do Novo Testamento, onde Paulo está com a mente literalmente voltada ao comércio. Então, no comércio, o comprador é aquela pessoa que fica observando os produtos que estão à venda e ele fica na espreita para adquirir um produto que está em promoção. Então, ele fica de olho. Você já fez isso? Fica olhando um site, fica olhando uma loja, um stories, né, daquela loja para ver se vai entrar em promoção. E aí, quando entra em promoção, você não perde a oportunidade. Você vai lá e agarra, não é assim? Aí você agarra logo aquela promoção. Então, veja, o que Paulo está falando aqui é exatamente sobre essa questão de que o comprador é aquela pessoa, né? Remir o tempo é você ficar de olho, atento a cada detalhe, e quando você vira a oportunidade, você aproveita ela, certo? Se aproveita. Então, remir o tempo é você estar, não é, como cristão, conduzindo sua vida da melhor forma possível, aproveitando as promoções, né, da vida, mas no aspecto de que você deve estar atento para viver da melhor forma. Né? Assim, se você tem pouco dinheiro, você precisa comprar com sabedoria, não pode sair comprando o primeiro produto que se coloca na prateleira. Você precisa ver aonde está mais barato. Então, remir o tempo, se conduzir remindo o tempo, é você olhar atentamente, com sabedoria e prudência, e aproveitar a oportunidade das promoções. Então, veja, irmãos, conduzir a vida, remindo o tempo, é você conduzir a vida de forma proveitosa, de forma sábia, diante deste mundo que vive, não de uma forma imprudente, nécia, tola e investindo muitas vezes naquilo que só traz prejuízos espirituais. Ok, meus queridos? Tranquilo?
compreendido aqui o que é remir o tempo. Vamos falar então sobre esse segundo subponto do ponto 3, que é então nós remindo o tempo e a volta do Senhor. Aproveitar bem o nosso tempo, cada oportunidade, tem a ver também com estar alerta, porque o dia do Senhor se aproxima. Quando se fala, né, em remir o tempo, os cristãos eles devem, como os cristãos primitivos, devemos então ficar em alerta, irmãos. Quando a Bíblia diz em remir o tempo, está nos mostrando que a qualquer momento, a qualquer instante, pode ser hoje a volta do rei. Ei, pode ser hoje a volta do rei. Esteja alerta, esteja atento, vigilante, porque nós aguardamos Jesus voltar a qualquer momento, queridos. Ok? Nós aguardamos Jesus voltar a qualquer momento, pode ser agora. Então, cristãos é incentivado a procurar viver uma vida sábia, aproveitando cada oportunidade, em especial as oportunidades espirituais, as portas espirituais que são abertas, até aquele dia, o dia em que o Senhor Jesus vai voltar. Então, Paulo, irmãos, e tantos outros pregavam a iminência da volta de Jesus. Jesus pode voltar agora, a qualquer momento. Há pessoas por aí dizendo, não, Jesus não vai voltar hoje não, nem na próxima semana, nem no próximo ano, porque ainda tem isso, tem aquilo. Irmãos, Jesus, e assim os cristãos viveram no Novo Testamento, aguardando Jesus voltar a qualquer momento. Ele pode voltar hoje, agora. Eu posso nem terminar essa aula e Jesus voltar, irmãos, ô glória. Aleluia. Eu posso nem terminar essa palavra e de repente você se deparar aí com a volta de Jesus, nós nos depararmos com esse retorno glorioso do nosso Senhor. Ele pode voltar a qualquer momento. Você crê assim? Diga amém, diga glória a Deus. Amém? Você está aguardando Jesus voltar, irmãos? Aguarde, sabe por quê? Os dias são maus, viu? É outra expressão que nos chama atenção aqui nesse texto. Os dias são maus. Ele revela, irmãos, que nós estamos inseridos numa sociedade que ela está contaminada pelo pecado. Irmãos, o pecado manchou e está manchando todas as esferas da sociedade. A política está manchada pelo pecado. As escolas estão manchadas pelo pecado. As novelas, os filmes, as plataformas digitais estão manchadas pelo pecado. A família está afetada pelo pecado. E por que não dizer, irmãos, a igreja do século XXI é uma igreja, quando eu falo igreja, falo de denominações. Há muitas denominações que estão contaminadas, estão bebendo o cálice do pecado, estão manchadas pelo pecado. Já não se prega mais pureza, já não se prega mais santidade, já não se prega mais arrependimento, já não se prega mais sobre céu e inferno, já não se prega mais, irmãos, sobre uma conduta exemplar, honestidade, integridade, não se prega mais isso em muitas igrejas. A mensagem que impera, que reina em muitos altares é a mensagem da prosperidade, é a mensagem de autoajuda, é a mensagem motivacional, é mensagens coaches. Mas está faltando, irmãos, como diz o louvor, os João Batistas que preguem a mensagem do reino dos céus. E nós, cristãos, sabemos que os dias são maus, por isso devemos nos apegar ainda mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Paulo, o que é que a carta aos Hebreus nos ensina, não é assim? Hebreus capítulo de número 10, versículo 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos a demonstração, tanto mais quanto se aproxima aquele dia, ou seja, devemos congregar, irmãos, estar unidos, aproveitarmos cada momento para fortalecer nossa vida espiritual, para praticar o bem, para amar o próximo, para ler a Bíblia, para nos consagrar, para orarmos e para congregarmos, porque o dia do Senhor se aproxima. Os dias são maus. Nós estamos no tempo do fim. Jesus, ao voltar, apesar de todos os alertas, apesar, irmãos, da Bíblia falar constantemente que ele pode voltar a qualquer momento, muitos serão pegos de surpresa.
Muitos serão apanhados de surpresa. Muitos estão vivendo como aquelas 5 virgens imprudentes que não levaram azeite consigo e que foram surpreendidas ao clamor do noivo, porque estavam despreparadas. Há muitos que vão ser pegos de surpresa, porque está brincando com o evangelho, está zombando da fé, está vivendo na vida de hipocrisia, irmãos. Parece, mas não é. Carrega a Bíblia, fala da Bíblia, prega a palavra, tem aquela carinha de ovelha, mas, irmãos, não está sendo vigilante, prudente, sábio. Está se conduzindo como nécio. E por isso serão surpreendidos, irmãos, grandemente naquele grande dia. Que possamos vigiar o nosso coração. Que possamos atentar para essa instrução, irmãos, tão importante. Nosso autor, o pastor Osiel Gomes, foi muito pontual em cada tópico. Uma lição extremamente importante, basilar, mas que mostra a realidade da nossa caminhada cristã diante de Deus. Então, queridos, a sinopse do tópico 3 diz assim: o crente deve fortalecer sua vida espiritual para lidar com as adversidades dos dias maus. Irmãos, devemos fortalecer a nossa vida espiritual. E como é que a gente fortalece a vida espiritual? Como é? Exatamente, através da leitura da palavra, através de ouvir boas pregações. Seja seletivo, irmãos. Tem pessoas que não sabem ser seletivo, escutam tudo e termina aí doente espiritualmente porque não sabe selecionar aquilo que deve ouvir, aquilo que deve escutar, ler. Não sabe, queridos. Então é importante que você seja prudente nesse quesito, seja sábio nesse ponto, ok? A nossa conclusão aponta que a nossa caminhada para as mansões celestiais, irmãos, precisa seguir o padrão divino, precisa seguir as normas do Pai. Amém, queridos? É preciso viver uma vida sábia, prudente, aproveitando bem as oportunidades, fazendo bem, não deixando-nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima. E isso nos incentiva a viver de maneira santa, de maneira reta, como o próprio Deus disse, sede santo sede santo porque sou santo, não é assim? Não é a palavra de Deus nos fala? Vamos encerrar lendo esse texto, irmãos, de Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus 12, versículo de número 14, não é? Hebreus 12, 14. Vamos ler esse texto? Olha o que a palavra de Deus fala, irmãos, para a nossa edificação e nosso crescimento espiritual. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Olha o que diz aqui, irmãos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ei, há muitos vivendo sem santificação, vivendo em guerra. Irmãos, tem pessoas vivendo em guerra, literalmente em guerra. Não está vivendo uma vida de santificação, seguindo a paz com todos, estão vivendo em guerra, em briga. São brigas denominacionais, são brigas políticas. Tem muito crente, irmãos, quando chega na política ele se desvia, ele perde a fé, ele perde a ética, a moral, a dignidade, entra no jogo, muitas vezes político, e termina sendo chamado de tudo, irmãos, que não condiz um cristão ser chamado, por causa do envolvimento com um sistema que está corrompido, sujo. Então, irmãos, vigie o seu coração, vamos vigiar o nosso coração e vamos então nos conduzir em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, preste atenção, ninguém verá o Senhor. Amém, queridos? Chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Ok? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, permitindo Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho de notificações, deixe também o seu comentário. Se você chegou até aqui, coloca aí alguma coisa, tá bom? Escreve aí. Pastor, cheguei, viu? Cheguei até o final, assisti toda a aula. Coloca aí no finalzinho aí, tá bom? Coloca no seu comentário e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Um abraço, querido. Fica na paz.